Boa noite. Boa noite. Graça e paz. Que bom poder participar de mais um ano aqui na Vale, mais um ano de existência, mais um ano fazendo a diferença, mais um ano sendo uma igreja relevante. Ser uma igreja relevante é um desafio de toda a igreja. E existe uma pergunta que responde se a igreja é relevante ou não. A pergunta é, eu sempre faço isso lá em Formiga: se a nossa igreja fechar, ela faz falta para a cidade? Essa é uma boa pergunta, porque quando ela faz falta, então ela é uma igreja relevante no contexto da cidade. Eu tenho certeza que essa igreja, ainda muito novinha, 9 anos, a Vale em Formiga o ano que vem completa 50 anos. E é claro que eu não sou o fundador, né? Era bebê quando ela nasceu. Então, essa é uma pergunta que todos nós precisamos fazer para nós mesmos. Mas é sempre uma alegria estar aqui. As notícias que chegam em Formiga, da igreja em Lavras, são sempre boas notícias. Vocês são referência para nós. Vocês são inspiração para nós. Estou falando de coração. Eu já estava olhando umas coisinhas aqui e já estou pensando, minha galerinha precisa dar uma ligada para cá, para ver como é que umas coisas aqui estão funcionando. Então isso é muito bom. Irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Josué, capítulo de número 1. Essa é uma palavra para um novo tempo. É uma palavra para um tempo como esse que nós estamos vivendo. Hoje pela manhã, nós iniciamos um evento só para homens. Acho que tinha 200 homens. Fizemos um churrasco e foi o dia todo. Eu ainda saí de lá, deixei eles lá. Acho que não sei que hora que o evento terminou lá, irmão. Só ficou lá até mais tarde. Ricardo, ficou lá até mais tarde, né? Ah, tá lá no... é o outro lá, ó, rapaz. Legendário, eu vou te falar uma coisa, viu? Você olha para um, todo mundo igual. Ah, tá lá no fundo lá. Mas tivemos um evento lá e ficou um evento muito bacana, muito legal para homens. A gente faz todo mês de setembro. E para a gente confrontar, né? A gente mostrar para os irmãos que é necessário ter mudança de vida. Mas vamos lá, Josué capítulo 1. Quem encontrou, diga célula. Quem não encontrou, diga misericórdia. Josué é o 6º livro. Capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel, e todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente, mais uma vez ele disse: sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei
que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pai, obrigado pela leitura da tua palavra. Eu peço que o Senhor me dê graça, sabedoria, virtude, para que não seja apenas palavras, mas sejam palavras que não voltem vazias, palavras que fazem aquilo que lhe apraz. Eu oro, Senhor, para que todos nós, a partir de mim, sejamos transformados nessa noite pela tua palavra. Muito obrigado, Espírito Santo. Amém. Todos digam graças a Deus. Essa é uma palavra para momentos como este. Mais um ano, mais um novo tempo, mais um novo ciclo. É uma palavra para novos desafios. E com certeza, todos nós aqui temos desafios. Todos nós estamos diante de algum objetivo, de um propósito. E sempre que estamos diante de uma situação, nós precisamos de uma palavra de Deus. E era assim que Josué estava. Moisés havia morrido, e Josué tinha a função de substituir Moisés. Não era substituir qualquer pessoa, era substituir Moisés. E quando você tem que substituir alguém que você admira, que é uma inspiração, você se encontra numa situação difícil, porque como que eu posso substituir alguém que eu tanto admiro, alguém que tanto me inspira? Eu já entro com um déficit, eu já entro pensando, poxa, eu admirava tanto, e agora eu tenho que substituí-lo. E foi nessa situação que o Senhor visitou a Josué, e o Senhor falou com ele. Foi nessa situação que Deus lhe deu uma palavra. Por 3 vezes, Deus lhe disse: esforça-te e tem bom ânimo. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: esforça-te e tem bom ânimo. Deus disse: esforça-te e tem bom ânimo. Sabe, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas, elas estão em busca de motivação, elas estão precisando de algo que as motive, as pessoas estão em busca de algo que as impulsione, e nessa busca pela motivação, por um impulsionamento, nós passamos então a acreditar que algo que vem de fora, algo que é externo, tem o poder de nos motivar, tem o poder de nos impulsionar. Mas Josué capítulo 1 me diz completamente o contrário. Josué capítulo 1 me diz que a motivação e a prostração está dentro de cada um de nós. Deus disse para ele: esforça-te, tem bom ânimo. Deus não deu esforço, Deus não deu coragem, Deus não deu motivação, mas Deus disse que ele, Josué, deveria se esforçar.
esforço, coragem, ânimo, não são forças externas, não é algo que está de fora, não é algo que você vai em algum lugar buscar. Puxa, eu fui em um lugar, ouvi uma palavra de motivação, tá, tudo bem, isso acontece. Eu fui, depois que eu fui naquele lugar, eu ouvi, e eu voltei encorajado, tudo bem, isso acontece. Mas essa motivação, esse impulsionamento, esse encorajamento que vem de fora, muitas vezes, ele passa rápido. Um dia me perguntaram: pastor, você é um líder de muitos líderes na nação, e qual é o seu maior desafio? Eu disse: meu maior desafio é liderar a mim mesmo. E pior, é manter-me motivado o tempo todo. E há momentos que a gente não se sente assim. E são por momentos como esses, então, que Deus vira para mim e diz: esforça-te e tem bom ânimo. Por quê? Porque isso está dentro de nós. São coisas que estão dentro de você. São coisas que precisam ser despertadas dentro de você. Para estar animado, você não precisa de fatores externos, de alguém que fique te animando, não. Seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo. Jesus, em João capítulo 16, verso 33, Jesus disse: tem bom ânimo. Em 1 Samuel capítulo 30, quando Davi passa no seu pior momento, a ponto dos seus amigos pegarem pedras para apedrejá-lo, quando ele volta e vê Ziclag completamente incendiada, as famílias sequestradas, Davi chorou tanto, e a Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor. Isso mostra que a grande guerra, ela está dentro de nós. A maior batalha de Davi não foi enfrentar Golias, mas foi enfrentar os seus hormônios. Na grande luta de cada um, é enfrentar o seu interior. Os seus maiores gigantes, eles não estão fora de você. Seus maiores gigantes, eles estão dentro de você. São seus medos, são seus fantasmas. No caso de Davi, ele ganhou de Golias, mas perdeu para Batseba. Ele não conseguiu dominar seus hormônios. Então é uma luta interna. É algo que está dentro de nós. Não é sobre questões externas. Não é sobre como as coisas estão, mas é sobre como nós estamos. As coisas, elas não são como são, mas elas são como nós somos. É sobre o nosso ponto de vista. E eu me lembro que no ano passado eu falei isso aqui. Talvez você não se lembre, mas eu me lembro. Então, quando eu digo que a vida não é sobre como as coisas estão, mas sobre como nós estamos, é sobre como está o nosso interior. Eu vou usar de uma metáfora. Você se levanta pela manhã, entra no carro e sai para o seu local de trabalho, para a sua escola, e você está bem, você está feliz, você está bem consigo mesmo, você está bem com Deus. E alguém buzina atrás de você. E quando alguém buzina, você diz: ué, de onde que ele me conhece? Gente, olha, eu estou conhecido mesmo, eu nem sei quem é essa pessoa, e ela está me conhecendo. Ei, tudo bem? Mas se você não está bem consigo mesmo, e você se levanta pela manhã, e entra no seu carro, a mesma cena, a mesma situação, e alguém buzina atrás de você, e você imediatamente diz: o que foi? Está pensando que eu não sei dirigir? Está me chamando de roda dura? O que mudou? Externamente mudou o quê? Nada. Mas a compreensão e a atitude mudou. Porque
Porque não é sobre como as coisas estão, é sobre como nós estamos. Então eu gosto muito de dizer que a vida é sobre ponto de vista. E toda vista é a vista de um ponto. Em João capítulo 4, Jesus estava com os seus discípulos. No verso 35 ele diz assim: vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá colheita? Mas eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. Preste atenção, Jesus fala para os seus discípulos assim: ei, vocês estão dizendo que daqui a 4 meses, abram os olhos, ergam os olhos, daqui a 4 meses haverá colheita. Eu digo, abram os olhos, os campos já estão prontos para a colheita, os campos já estão maduros para a colheita. É como se Jesus estivesse dizendo: ei, vocês estão dizendo que faltam 4 meses para a colheita, 4 meses para o seu milagre, mas eu digo para vocês: ergam os olhos, levante os seus olhos, erga o seu olhar, mude a sua visão, porque os campos já estão prontos, os campos já estão brancos, maduros para a colheita. Você entendeu isso? Externamente não mudou nada. Os campos, daqui 4 meses haverá colheita, mas Jesus diz: levante os seus olhos, os campos já estão maduros. Porque não é sobre o campo que está ali diante de mim, mas é sobre como eu estou vendo, como eu estou crendo. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: a sua fé muda o tempo das colheitas. O que Ele está dizendo é: o seu olhar vai modificar o tempo em que você recebe as coisas. Vocês estão dizendo que faltam 4 meses, mas eu digo a vocês, o tempo é relativo. Aquilo que pode faltar 4 meses, pode acontecer agora. Aquilo que pode faltar 10 anos, pode acontecer hoje, em um dia. Em João 2, Jesus vai a um casamento. Você conhece essa história? Há uma festa em Canaã da Galileia, o vinho acaba. Maria vai até Jesus e diz: o vinho acabou. E Jesus diz para Maria: não é chegada a minha hora. Ele diz: não é chegada a minha hora. Só que 2 ou 3 versículos após ele dizer: não é chegada a minha hora, ele já diz assim: enchei as talhas de água e tragam. E Maria disse: fazei tudo o que ele vos disser. E eles trouxeram as talhas com água, e Jesus transformou a água em vinho. Agora preste atenção nisso. Jesus diz: não é chegada a minha hora. 2 versículos depois, ele transforma a água em vinho. Quando você liga o seu computador, tem uma tecla no teclado chamada F5. Quem já viu essa tecla? Para que serve essa tecla? Para que serve essa tecla? Para atualizar, não é isso? Deus tem uma tecla F5 sobre a sua vida. Talvez aquilo que você está esperando para acontecer daqui 5 anos, 3 anos, 1 ano, 2 anos, se o Senhor apertar essa tecla, atualiza e acontece hoje. Vocês estão dizendo que faltam 4 meses, mas eu digo: ergam os olhos, porque a colheita já chegou. O tempo é agora. É sobre o que está dentro de você. O nosso destino não vem de questões externas, mas daquilo que está dentro de você, daquilo que está dentro de cada um de nós. O que está atrás de nós, o que está adiante de nós, são questões muito pequenas quando se comparadas com aquilo que está dentro de cada um de nós. Por isso 1 João capítulo 4, verso 4 diz: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquilo que está no mundo.
Não é sobre o que está à minha frente, não é o que está atrás de mim, é sobre aquilo que está dentro de mim. Foi justamente isso que Deus fez com Josué, extraiu o que havia de melhor dentro dele. Só que para a gente extrair aquilo que existe de melhor dentro de nós, a palavra é: esforça-te, tem bom ânimo, seja corajoso, porque quando você se esforça, tem ânimo e tem coragem, as coisas começam a acontecer na sua vida. Josué acreditou numa história. Deus disse para ele: assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. E ele creu nisso. E ele passou a dizer isso para si mesmo: assim como o Senhor foi com Moisés, Ele será comigo. Assim como Ele foi com Moisés, Ele será comigo. Ele começou a contar essa história para ele. A pergunta que eu faço para você é: qual é a história que você tem contado para você? O que você tem falado com você? Josué sabia que o Senhor estava com ele e que ele não cometeria o erro dos 10 espias. Digo 10 porque eram 12, mas Josué e Caleb tiveram um espírito diferente, uma ideia diferente. Os 10, diante dos gigantes, começaram a contar uma história para si mesmos. O texto diz que quando eles voltam e começam a narrar um relatório da terra prometida, eles diziam assim: lá nós vimos os descendentes de Anak, eles eram gigantes, e nós éramos como gafanhotos, nós nos víamos como gafanhotos, e aos seus olhos também nós éramos como gafanhotos. Preste atenção nisso. Eles começam a contar uma história. Diante deles, nós nos víamos como gafanhotos. Qual foi a história que eles começaram a contar para si mesmos? Nós somos o quê? Gafanhotos. E depois eles criam uma outra história, e diante dos seus olhos eles nos viam como gafanhotos. Como assim eles nos viam? Você não é ele para saber o que ele pensa de você. E com essa história eles não entraram na terra prometida, eles não entraram na promessa de Deus. Quem já leu na Bíblia sobre os 12 espias? Quem já leu? Levante a mão. Quem já leu? Muita gente aqui já leu. Vamos falar o nome dos 12 espias? Vamos lá? Vão comigo? Josué, diga comigo: Josué, Caleb, qual outro? Qual outro? Eu também não me lembro. Eu só me lembro de 2. E por que ninguém lembra do nome dos 10? Porque nome de covarde não é contado. Nome de quem desiste não entra. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Você só se lembra de gente que diz: eu vou. Eu vou. Hoje nós tivemos um encontro lá com 200 homens, e o tema da minha mensagem para eles foi: separando os homens dos meninos. Porque menino coloca a culpa nos outros, menino põe um monte de dificuldade, mas homem mata no peito e diz: a responsabilidade é minha, deixa comigo. E Josué e Caleb foram homens, enquanto os outros foram moleques. E eles fugiram. Eles creram numa mentira que eles contaram para si mesmos. E eu digo para vocês: não existe nada mais paralisante do que acreditar numa mentira. E se acreditar numa mentira é paralisante, as piores mentiras não são aquelas que eles contam para nós, mas são aquelas que nós contamos para nós mesmos. Martin Lloyd Jones, ele disse o seguinte: você já percebeu
que grande parte da sua infelicidade na vida se deve ao fato de você ouvir a si mesmo, ao invés de falar a si mesmo. Essa frase é muito poderosa, eu gostaria que você repetisse comigo para você não se esquecer. Repete comigo. Você já percebeu que grande parte da sua infelicidade deve-se ao fato de você ouvir a si mesmo, ao invés de falar a si mesmo? Você entendeu? Grande parte da infelicidade das pessoas se devem ao fato delas ouvirem a si mesmas, ao invés de falar a si mesmas. Uma mulher estava com uma hemorragia, e quando ela foi até Jesus, ela tinha 12 anos que ela sofria com isso. Quando ela foi até Jesus, ela pensou, ela tinha tratado por 12 anos com vários médicos e gastado tudo que possuía, mas agora ela vai a Jesus, e provavelmente ela disse, ela pensou consigo mesma: puxa, eu não vou conseguir falar com ele, a multidão e tal, eu posso ir embora para casa, eu posso desistir, ele não tem tempo para mim. Isso é ouvir a si mesmo. Mas de repente ela fala a si mesmo. E o que ela falou? Se eu, tudo bem que ele não tem tempo para me atender, mas se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Existe uma diferença entre ouvir a si mesmo e falar a si mesmo. Quando eu ouço a mim mesmo, eu digo: eu acho que eu não vou conseguir, não vai dar certo, está dando tudo errado, não vai funcionar. Mas de repente eu interrompo essa cadeia de pensamento e digo e falo a mim mesmo: não é bem assim, eu ainda não tentei, eu posso tentar. A Bíblia diz: ser forte e corajoso, não te mandei eu, tem bom ânimo. É quando você quebra uma cadeia de pensamentos e começa a falar consigo mesmo, ao invés de ouvir a si mesmo. Ele contou uma história. Assim como Deus foi com Josué, Ele vai ser comigo. Como você se vê, você se comporta. E como você comporta, você determina os resultados que você tem na sua vida. Os 10 espias disseram: nós somos como gafanhotos, nos vimos como gafanhotos. E Mefibosete, quando Davi manda trazer Mefibosete para o palácio, Mefibosete diz para Davi: por que tu te importas comigo? Não sou eu um cão morto? Por anos ele contou uma história para si mesmo: eu sou como um cachorro morto. Por muito tempo eles contaram uma história: nós somos como gafanhotos. A minha pergunta é: qual é a imagem que você tem de você mesmo? Os espias se viam como gafanhotos. Mefibosete se viu como um cão morto. E você? Como é que você se vê? Como? Porque a forma como você se vê é a forma que você conta a história sobre você. Então aí eu já emendo uma outra pergunta: qual é a história que você conta para você? Qual é a história que você conta para os outros de você? Quando alguém te diz: me conte sua história. Nós ouvimos uma história linda sendo contada agora há pouco. Alguém que chegou e disse: olha, eu era muito tímida, eu tinha medo de subir aqui numa plataforma dessa, eu não tinha coragem, mas eu fui tão acolhida nesse lugar, e Jesus trabalhou tanto em mim, que agora eu perdi minha timidez, eu perdi o meu medo. Essa é uma história digna de ser contada. Só que tem gente que quando vai contar a história, tem uma história de coitadismo, uma história de vitimismo.
Eu sou filho de fulano, uma família muito simples, uma família muito pobre. Eu não tive isso, eu não tive aquilo, eu não tive aquilo outro. Sabe, esse tipo de gente que não tem uma mudança de história. A história que você conta sobre você é você. Pare de ficar contando história de vitimismo, de que você é isso, que você é aquilo. Não, pastor, então eu tenho que negar o meu passado? Não, não é sobre isso. Mas é como a história que você ouviu agora há pouco. Olha, eu era assim, 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 mas agora eu sou assim, assim, assim. Quem está entendendo? A história que você conta sobre você determina o seu futuro, determina o seu destino. Isso impõe sobre você. Você é a história que você conta. Muitas coisas em nossa vida não acontecem por conta de como nós nos enxergamos, de como a gente conta a nossa história. Quem você é hoje, a história que você conta sobre você é você. Você é a história que você conta. E qual foi a história que Deus contou para Josué? Versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E sob essa palavra ele entra em Jericó. Ou melhor, ele entra em Canaã, depois Jericó. E ao entrar ali, não demorou muito para chegar aos ouvidos dele, que ali era a terra de heteus, povos poderosos, gigazeus, amorreus, cananeus, perezeus, heveus. O que você faz quando você recebe uma informação negativa? Olha, a terra é muito pesada, é muito difícil. O que você tem feito com as informações negativas que você tem recebido? Porque uma informação negativa, ela tem o poder de te abater, mas ela tem o poder de se transformar numa matéria-prima que vai revolucionar a sua vida. Tudo depende da reação, de como você vê a vida. Quando Neemias soube por Hanani que Jerusalém estava destruída, seus muros derrubados, suas portas queimadas, essa informação o abateu. Neemias capítulo 1, verso 4, diz que ele se assentou, chorou, lamentou, mas depois ele se levantou, orou e jejuou. Ele não ficou abatido. E aí então ele diz: eu vou reconstruir Jerusalém. Mas reconstruir Jerusalém não é uma missão fácil. Primeiro, reconstruir os muros de Jerusalém. No livro de Esdras, Artaxerxes, o rei, baixa um decreto impedindo a reconstrução de Jerusalém. E quando Neemias propõe no coração de reedificar os muros, de conversar com o rei, ele tinha uma coisa chamada bloqueio mental. Diga comigo, bloqueio mental. Diga, bloqueio mental. E qual era o bloqueio mental de Neemias? Daniel, o profeta. Como assim? Eu vou explicar novamente. Quando Neemias propõe no coração de conversar com o rei para reedificar os muros de Jerusalém, existia um decreto. No livro de Esther, aliás, no livro de Esdras, capítulo 4, dos versos 17 ao 24. Pastor, tudo bem que tinha um decreto, e daí? Não é e daí? E daí que o decreto dos persas, dos medos e dos persas, o decreto do rei era maior que o rei. Lembra de Daniel, o profeta? Quando os invejosos foram até o rei e disseram: rei, lança um decreto. Que decreto? Quem for pego em oração deve ser lançado na cova dos leões. E o rei assina o decreto. Só que o rei era amicíssimo de Daniel.
E de repente eles chegam, rei, encontramos alguém que está promovendo rebelião no reino. Quem? Daniel, seu amigo. Daniel, e ele tem que ser lançado na cova dos leões. Não, mas eu não posso fazê-lo. Rei, a lei, isso está escrito no livro de Daniel. Rei, a lei dos medos e dos persas, o decreto do rei é maior do que o rei. Não se pode revogar. E o que fizeram com Daniel? Quem se lembra? Ele foi parar na onde? Na cova dos leões. E Deus deu um livramento para ele, tudo bem. Mas por que eu estou usando o exemplo de Daniel? Porque quando Neemias pensa, eu vou edificar Jerusalém, e alguém diz, tem um decreto que não pode reconstruir. Aí surge o bloqueio mental. E qual é o bloqueio mental? Se Daniel, que é Daniel, profeta, homem de Deus, não conseguiu revogar o decreto, parando dentro de uma cova de leões, e eu que sou um simples copeiro, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quantas vezes você já se comparou com alguém e falou, se fulano que é fulano não conseguiu, eu que vou conseguir? Se fulano que é fulano não passou naquele concurso, eu que vou passar? Isso são bloqueios mentais. Mas o que ele faz? Ele vai para 4 meses de Quisleu a Nissan, oração e jejum. 4 meses depois, ele senta com o rei e ele consegue autorização para reconstruir Jerusalém. Por quê? Porque não existe nada que possa parar o poder da oração. Está difícil? Ore, busque a Deus, consagre-se a Deus. Qual área da sua vida que você não conseguiu, que você está se comparando com alguém? Deus quer que você entre na terra prometida. Deus quer que você assuma as promessas que Ele tem para você. Mas a palavra de Deus para você nessa noite, a palavra de Deus para você vale na cidade de Lavras esforça-te, tem muito bom ânimo, esforça-te. Quando eu me esforço, eu gosto muito de Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos desanimemos de fazer o bem, pois no devido tempo colheremos, se não desanimarmos. Repete comigo. E não nos desanimemos de fazer o bem, pois no devido tempo colheremos, se não desanimarmos. Qual é a condição para colher? Qual é a condição para colher? Não desanimar. Ele está falando, não joga a toalha. Se você não desanimar, você colhe. Então, esforça-te, tem bom ânimo, tenha coragem, esforça-te, tem bom ânimo. Não te mandei eu, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor teu Deus estará com você, por onde você andar. E aí ele diz, como fui com Moisés, eu serei contigo. Com certeza Josué não fracassaria, porque ele teve uma das coisas mais poderosas que existe no cristianismo hoje, mas naquela época existia sem ter esse nome: discipulado. Josué foi discipulado por Moisés. Então quando ele ouve, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E o que isso significa? Hebreus capítulo 11, versículo 27. Pela fé, está falando de Moisés, ele não abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, mas antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Olha o que está nessa tela. Vamos ler esse versículo, vamos lá, vamos juntos. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. O texto está dizendo que Moisés só se tornou quem ele se tornou porque ele ficou firme
como quem vê aquele que é invisível. Diga comigo, como quem vê. Mais forte, como quem vê. A pergunta que eu te faço é: ficar firme como quem vê é igual estar vendo? Sim ou não? Não. Se a Bíblia diz, ele ficou firme porque ele viu aquele que é invisível. Ah, então ele viu Deus. Mas o texto não está dizendo que ele viu Deus. A Bíblia diz que ele ficou firme como quem vê. Diga comigo, como quem vê. Isso é uma chave poderosa. Muitas vezes você não vai ver Deus, mas você pode se posicionar como quem vê. Quem está entendendo? Ele ficou firme como quem vê. Pastor, eu nunca vi Deus. Não tem problema, você não precisa ver, mas se posicione como quem vê. Se posicione como quem vê. O texto não está dizendo que ele viu, mas está dizendo que ele agiu, ele viveu com a mesma convicção e firmeza, como se estivesse realmente vendo a Deus face a face, embora isso não tenha ocorrido de maneira literal. Está tudo bem, mas como que Moisés, preste atenção nisso, isso é uma chave poderosa que você está recebendo nessa noite. Isso pode mudar o seu destino. Eu vou recapitular. Ele ficou firme como quem vê. Diga comigo, como quem vê. Como quem vê não é o mesmo que viu, ok? Agora, como é que ele conseguiu ficar firme, se posicionar e ter atitudes de como quem vê? Essa é uma boa pergunta. E a minha resposta para essa pergunta é: a chave de Moisés era que ele desenvolveu uma autoconsciência da presença de Deus. Quando você desenvolve uma autoconsciência da presença de Deus, você fica firme como quem vê. Diga comigo, autoconsciência. Diga, autoconsciência. Você precisa desenvolver essa autoconsciência de que quando você entra no carro, você precisa ter a autoconsciência de que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Você precisa ter a autoconsciência de que o Senhor está com você, aonde você estiver. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas deixa eu te dar contar uma metáfora para ilustrar bem a autoconsciência. Imagine que um homem é viciado em pornografia. Ele tem o hábito de entrar em sites pornográficos e ver, e ficar ali visualizando. A pergunta que eu faço é: se ele está numa sala, num quarto, num sei lá na onde, entrando num site pornográfico, se a esposa dele chega ali, ele continua vendo, sim ou não? Se a filha dele entra ali, ele continua vendo, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Por quê? Porque ele tem consciência da presença da esposa. Porque ele tem consciência da presença da filha. O que eu e você precisamos desenvolver é a autoconsciência da presença de Deus. Eu nunca estou só, eu estou acompanhado. Ele está comigo. Em todos os desafios, em todos os momentos, Ele está junto. Eu e você precisamos desenvolver essa autoconsciência. E aí, eu termino lendo o versículo 8. Abra aí Josué 1, se você está aberto aí, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca
o livro dessa lei. Antes, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Presta atenção nessa leitura aí, olha aí. Não cesses, vamos estudar isso aqui um pouquinho, eu já vou concluir. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, o que eu preciso fazer? Meditar nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Gente, repete isso comigo, vamos lá, vamos gravar isso aqui, repete comigo, vamos lá. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Bom, vou parar por aqui. Então quer dizer que, se eu não cessar de falar deste livro da lei, se eu meditar nele de dia e de noite, e tomar o cuidado de fazer conforme tudo nele, quanto nele está escrito, o que vai acontecer comigo? O que? Então farás prosperar o teu caminho e serás bem. Repete de novo. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Você entendeu o que você leu? Ah, pastor, entendi. A Bíblia está dizendo que se eu meditar no livro da lei do Senhor de dia e de noite e fizer conforme tudo quanto nele está escrito, Deus vai fazer eu prosperar no meu caminho e ser bem sucedido. Não, não é isso que está escrito. Como não? Eu vou repetir. Não cesses de falar deste livro da lei. Medita nele de dia e de noite. Tenha cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. E então, o quê? E então o quê? Farás. Quem farás? Quem? Você. Não é Deus. Deus está te dando a receita do bolo. Se você medita de dia e de noite, se você tem o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, então você fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não é sobre Deus. Deus já deu, Deus já entregou. Agora, se eu fizer, eu vou fazer o meu caminho, porque Deus me ensinou a receita da prosperidade, a receita de ser bem sucedido. E a receita é meditar nas escrituras de dia e de noite, fazer conforme tudo quanto nela está escrito. E quando eu faço isso, então o meu caminho prospera e é bem sucedido. Mais uma vez eu repito, não é sobre o que está de fora, é sobre o que está dentro. Fique de pé nesse momento. Curva a sua cabeça. Olhe para dentro de si mesmo. Olhe para dentro de si mesmo. Em que você tem buscado motivação? Em coisas externas? O que você precisa para te motivar? O Senhor está dizendo para você: esforça-te, tem bom ânimo. O Senhor disse para nós: maior é o que está em nós, que é Ele, do que o que está no mundo. Não é sobre coisas externas, não é sobre como as coisas estão, é sobre como você está no seu relacionamento com o Senhor. As coisas não são como são, elas são como você é.
Jesus disse: abra os seus olhos, ergam os olhos. Vocês estão falando que a colheita daqui 4 meses? Eu digo, os campos já estão maduros. Abra os olhos. A sua fé muda o tempo da colheita. Que história você tem contado para você? Como você se vê? Como gafanhoto? Como morto? Como você se vê? Como você se enxerga? Eu me enxergo como uma divorciada. Eu me enxergo como uma pessoa que foi traída. Eu me enxergo como uma pessoa que foi rejeitada. Eu me enxergo como uma pessoa que foi abandonada. Eu me enxergo como uma pessoa fracassada. A forma como você se enxerga é a forma que você conta a sua história. E a história que você conta sobre você determina o seu futuro, determina o seu resultado. Deus está dizendo: pare de acreditar nessas coisas. Eu tenho uma nova história para você. Eu tenho um novo tempo para você. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E o texto continua dizendo: e daqui em diante a ninguém reconheçais segundo a carne, mas segundo o que o Senhor fez por ele. Há uma nova história para você. A nossa vida é como um livro. A nossa infância foi um capítulo, a nossa adolescência foi um outro capítulo, a nossa juventude foi um outro capítulo. Se você é casado, tem família, é um outro capítulo. Mas a página da frente está em branco, esperando você começar a escrever uma nova história, um novo tempo. Deus tem para a sua vida. Basta você se posicionar como quem vê aquele que é invisível. Autoconsciência da presença de Deus, autoconsciência de que o Espírito Santo está aqui nessa noite, de que a sua palavra foi pregada e o seu poder está sobre nós. Autoconsciência de que algo pode acontecer nessa noite, algo que você está buscando há tantos anos, pode mudar agora. Se tão somente você meditar nesse livro de dia e noite, e ter o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Há um novo tempo. Eu quero orar por você. Se você tem autoconsciência da presença de Deus nesse lugar, nessa noite, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar com você, porque quando nós temos essa autoconsciência, coisas começam a acontecer. O sobrenatural começa a invadir a nossa vida. Por quê? Porque eu tenho autoconsciência. Eu tenho autoconsciência da presença de Deus. Vem bem para perto aqui, bem para perto. Chega mais perto desses degraus. Eu quero orar com você. Com os teus olhos fechados, autoconsciência, Ele está aqui, Ele está aqui. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, disse Ele, eu estarei no meio deles. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sua presença está aqui.
Moisés tinha tanta autoconsciência que um dia Deus falou: Moisés, eu vou enviar o meu anjo adiante de vocês, mas eu não vou. Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Com seus olhos fechados, autoconsciência. Você consegue vê-lo? Você consegue enxergá-lo? Você consegue senti-lo? Ele está diante de você. Ele está dizendo: filho meu, filha minha, eu estou contigo. Se passares pelo fogo, não te queimarás. Se passares pelas águas, não te afogarás. Eu te sustento com a minha destra. Ele está diante de você. Ouça Ele te dizendo: filho, filha, nenhuma daquelas tuas lágrimas fora em vão. Sinta a presença dEle, sinta o calor dEle passando próximo de você. Sinta autoconsciência, a autoconsciência da presença dEle. Diga: Senhor, eu sei que Tu estás aqui, ainda que os meus olhos não possam Te ver, ainda que os meus olhos não consigam Te enxergar, Tu estás aqui, Tu estás aqui. Eu posso sentir o Senhor passando entre nós. Eu posso sentir a Tua presença. Eu quero sentir isso todos os dias da minha vida. Eu quero me posicionar firme como quem vê aquele que é invisível. Vem, Senhor. Deus habita em meio aos louvores. Enquanto cantamos essa canção, Ele vai passar entre vocês. A autoconsciência da presença dEle. Ele pode tocar em áreas do teu organismo agora e curar. Ele pode tocar em áreas da sua vida agora e transformar. Enquanto cantamos essa canção, deixa Ele trabalhar na sua vida agora. Então somente sinta, então somente creia. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me
está aqui, Ele está aqui, Ele está vivo, está passando entre nós. Então somente sinta o teu toque, sinta a tua presença. Obrigado, Senhor, obrigado por tua presença, obrigado porque o Senhor está entre nós, obrigado porque o Senhor está dentro de nós, obrigado porque o Senhor está agindo em nós. Somos gratos, ó Pai, somos gratos. Senhor, toca, cura, liberta, transforma, muda, Pai, muda, Senhor. Minha oração, meu clamor é que algo da parte do Senhor poderosamente invada o nosso coração e a nossa alma nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Você foi abençoado. Eu preciso que você faça duas coisas. Mude a sua história que você conta para você, e mude a história que você conta de você para os outros. Segundo, desenvolva uma autoconsciência da presença de Deus, porque quando você faz isso, você fica firme como quem vê. Deus te abençoe. Pode voltar para o seu lugar, Pastor Luiz. Glória a Deus, amados. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez por isso? Que bênção! Pode ficar de pé, nós estamos encerrando. Quem foi edificado com essa palavra? Amém? Você foi edificado? Ela está no nosso canal do YouTube, né, Heber? Está lá no canal do YouTube, no mais tardar até terça-feira vai estar no nosso aplicativo. Envie essa mensagem para o máximo de pessoas possível, para que as pessoas sejam ricamente abençoadas, amém? Feche teus olhos, avance suas mãos, eu quero orar por você, já encerrando. Pastor Alvinho, mais uma vez, como o Senhor edifica a nossa vida. Glória a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, por aquela igreja linda, maravilhosa lá em Formiga. Nós somos apaixonados pela Vale, somos valianos desde quando nós nascemos em Jesus, né? Nascemos lá em Campo Belo. Somos valianos há 19 anos e cada dia mais Formiga também tem nos inspirado a ser melhor, a buscar essa consciência da presença de Deus. É claro que nós estamos numa caminhada, nós somos bebês ainda de 9 anos, não é? Mas nós estamos no caminho, porque nós temos lideranças fortes e que nos inspiram. Obrigado pela sua vida, obrigado pela Vale lá de Formiga, e que cada dia mais o Senhor continue abençoando a sua vida poderosamente, amém? Amados, amanhã nós teremos mais um dia de conferência, o último dia. Amanhã é horário de culto normal, às 18h30, então você está convidado a estar conosco, a convidar pelo menos mais 10 pessoas. Amanhã estará conosco aqui o Tiago Fonseca, um grande amigo também, ele é valiano, ele é da Vale, e ele vai trazer uma palavra poderosa para as nossas vidas, amém? Levante as suas mãos, lembrando que aqui tem cantina, viu? Tem cantina, e não deixe de tirar foto lá no nosso, eu esqueço o nome desse negócio, como é que chama esse negócio? Backdrop, é isso mesmo, né? Tá certo, tá fácil, não, né? Então tira foto lá, tá linda, as fotos estão ficando lindas. Tire, publique, marque a igreja, marque os pastores, amém? Então levante as suas mãos. Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja liberada, Pai, sobre a tua igreja. E eu oro, Pai, para que esta palavra possa ainda
frutificar dentro do coração de cada um, que eles cheguem na casa deles hoje à noite e vão ruminar essa palavra, vão entrar lá no canal do YouTube para ouvi-la mais uma vez, 2, 3, até, Senhor, essa palavra começar a incendiar não apenas a vida deles, mas a vida de todos os que estão em torno deles. Pai, eu declaro isso e profetizo, cada dia mais eu profetizo que esta igreja é uma igreja movida por amor, uma igreja centrada em Cristo, porque Cristo é o centro desta igreja, e nós declaramos isso em nome de Jesus. Nós queremos viver o sobrenatural do Senhor nesta cidade, pregar o evangelho aos 4 cantos dessa cidade, alcançar vidas, Pai, transformar vidas pela pregação do evangelho. É o que nós queremos, é o que nós profetizamos, é o que nós declaramos sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Que eles tenham uma noite de sono tranquila e que eles possam acordar renovados no Senhor, porque amanhã tem mais, e nós já tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Se você crê, dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Abençoe o seu irmão com um abraço afetuoso aí, e promete que vai pagar um lanche para ele lá embaixo, lá. Fala assim: eu vou pagar o seu lanche agora, irmão. Fala para ele aí.